Olá, mundo! Hoje eu quero mostrar para vocês como o ChatGPT me ajudou a entender um assunto de engenharia de software ou de arquitetura de software. Não sei muito bem como definir, mas foi uma experiência bem legal porque eu pude economizar até horas de estudo e de pesquisa no Google e o ChatGPT conseguiu explicar o assunto para mim em poucos minutos e eu pude fazer perguntas específicas e ele me ajudou a adquirir um novo conhecimento que eu não tinha antes. E tudo começou com esse tweet do Francesc, não sei direito pronunciar o nome dele, mas é um cara que é bem popular no Twitter e que tem vários desafios bem legais. Se você é iniciante ou até mesmo avançado, tem desafios muito bons para você fazer. E ele publica no dev.to, mas principalmente também no Twitter dele, então sigam, que eu recomendo bastante. E esse desafio aqui tem a ver com lançamentos financeiros, e um dos requisitos aqui é que dados ou lançamentos maiores ou mais antigos de 90 dias, anteriores a 90 dias, deveriam ser movidos para um banco de dados de um custo menor e quando você precisasse consultar esses dados anteriores a 90 dias, você geraria um arquivo ou devolveria o dado de uma outra forma. Mas a ideia é que o seu banco de dados principal não fique tão lotado com todos os dados desde o início da sua aplicação. Isso é até comum no mundo de desenvolvimento, inclusive onde eu trabalho, que é a Elven, a gente tem o mesmo conceito também de várias métricas e dados que a gente tem são só até 90 dias, ou menos até, mas tudo que for mais antigo a gente move para um data lake e consulta de lá quando precisa e faz relatórios, etc. Então, a partir daí eu já sabia que o Data Lake é uma opção para fazer esse tipo de coisa. Não sei exatamente se é a melhor solução ou não, mas eu parti desse princípio e comecei a estudar um pouco mais sobre Data Lakes e Data Warehouse e outros conceitos de bancos de dados. E eu cheguei à conclusão de que Data Lake é uma boa opção para esse tipo de situação. Porém, eu não tinha ideia de como implementar um data lake, o que que se usa para fazer um data lake, como mover os dados para o data lake, e aí que entrou a ajuda do ChatGPT. Então, eu vou mostrar um pouco da conversa aqui que eu tive com ele. E primeiro eu comecei perguntando o que usar para construir um data lake. E aí ele deu algumas opções de software e de plataformas, na verdade, como Apache Hadoop, Amazon S3 e Microsoft Azure. E aí eu fiquei bastante curioso sobre o Amazon S3 e foquei nele, mas isso está um pouco mais para frente. E a minha próxima pergunta foi como mover dados antigos do meu database relacional para um data lake, porque eu tinha essa dúvida de como fazer isso, né? Eu imaginava, por exemplo, bom, como eu iria fazer de forma ingênua seria um jobzinho, um script, por exemplo, ou algum programa que rodasse periodicamente através de um cron e fosse fazendo consultas no meu banco e gravando nesse outro banco que seria o Data Lake. Mas aí eu perguntei isso pro chat GPT para ele poder me confirmar se eu estou certo nesse caminho ou se tem outras opções. E aí ele me contou de algo bem interessante que são as ferramentas de ETL, extração, transformação e carregamento. Eu acho que a sigla aqui está em inglês, é Extraction, Transformation e Loading, provavelmente. Que são ferramentas para extrair os dados do seu banco de dados relacional e transformá-los no formato desejado. E além disso também, o ETL pode ser usado para carregar esses dados no Data Lake. Então você pode fazer isso pela API do Data Lake ou pela própria ferramenta de ETL. E aí tudo bem, e aí eu voltei a perguntar um pouco mais sobre o S3. E aí eu fiquei curioso sobre como criar um Data Lake usando o S3. E aí vamos ver o que ele me respondeu aqui. Para criar um Data Lake usando o S3, você pode seguir os seguintes passos. Inscreva-se na AWS, crie uma nova instância do S3, defina as configurações de armazenamento e acesso, etc. E crie uma nova pasta na sua instância do S3 que será usada como Data Lake.
E aí carrega os dados que deseja armazenar no Data Lake na pasta criada. Isso pode ser feito diretamente pelo console da AWS ou por meio de ferramentas de ETL. Configura as permissões de acesso para o Data Lake e teste o acesso e etc. Então aqui eu já estava achando bem interessante como funciona um Data Lake, porque eu não tinha ideia de que era um armazenamento relativamente simples, como o S3, que guardava os dados. Então esse foi um aprendizado bem legal, porque muitas vezes a gente acha que tem que ter um software muito elaborado para usar como banco de dados, mas no fim das contas, o próprio banco de dados ele salva os seus dados em disco. Então não é muito diferente de usar arquivos no S3, por exemplo. Então isso foi bem interessante para mim. E aí eu pedi exemplos de ferramentas ETL e ele me falou algumas aqui como Talend, Power Center, Pentaho, Data Integration, Apache Nifi e AWS Glue. E aí uma outra curiosidade que eu tinha era sobre como essas ferramentas de ETL migram dados do seu database para o S3, por exemplo. Então eu fiz minha pergunta aqui já perguntando se era de tempos em tempos ou de outra forma, porque eu queria saber se era com um cron, por exemplo, que era a minha ideia inicial, ou se era algo mais elaborado. Então o ChatGPT basicamente respondeu que sim, é de tempos em tempos. Então muitas ferramentas têm a opção de agendamento ou de rodar a migração manualmente também, ou em tempo real. Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com tempo real, mas foi legal porque eu tive mais confiança também na minha ideia inicial de fazer algo meio periódico usando o Chrome, por exemplo. E aí eu perguntei mais uma vez sobre como funciona o processo contínuo de migração de dados de uma ferramenta de ETL, e o ChatGPT elaborou um pouco mais como funciona o ETL, falando que você configura a fonte de dados e o destino, e regras de transformação de dados, agregação, filtragem, etc. E aí ele citou sobre o agendamento das migrações de dados, e esse é o ponto também que me confirmou um pouco mais sobre como fazer essas migrações, porque parece ser um método bem comum de se implementar esse tipo de migração. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, o aprendizado que eu tive sobre alguns conceitos que eu não conhecia antes de engenharia de software e que eu poderia gastar algumas horas estudando e obtendo informações aqui e ali, mas o chat GPT me ajudou a focar nas minhas dúvidas específicas e, e conseguiu me responder tudo que eu queria saber numa conversa bem curta. Gastei alguns minutos só para conseguir entender esses conceitos e ter uma ideia de como se implementar esse tipo de coisa. Esse eu acho que é um uso muito legal do chat GPT, porém tem que ter um certo cuidado, porque em alguns assuntos parece que ele inventa algumas informações. Vou deixar até linkado aí na descrição do vídeo uma thread sobre um cara que é PhD, e ele foi conversar com o chat GPT sobre o assunto da dissertação dele. E aí o ChatGPT começou a inventar algumas informações, algumas citações ou fontes, e o ChatGPT falava de uma forma muito crível e bem escrita, vamos dizer assim, que qualquer pessoa que não tivesse muito conhecimento naquele assunto específico poderia acreditar nas informações e ser levadas ao erro. Então é um pouco perigoso também, mas em geral parece que no mundo da programação e desenvolvimento de software, o ChatGPT está fazendo um bom trabalho e consegue explicar muitos conceitos e resumir muitas coisas também de uma forma muito precisa e fiel também. Então é isso, se você tiver algum comentário sobre o assunto desse vídeo, deixa aí que eu vou apreciar bastante. Se inscreva se você não for inscrito, deixa seu like e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!